Boa noite. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar a respeito de verdades e inverdades a respeito da depressão. Será que um cristão que nasceu de novo, que teve sua experiência com Deus, que recebeu o Espírito Santo, pode ter depressão? O que vocês acham? Será que é possível uma pessoa que tem sua experiência com Deus passar por uma depressão? Exatamente, pode sim, né? E nós vamos ver isso nas escrituras, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia errada, né? E a respeito disso. E penso que as pessoas que passam, né, a pessoa, você tem fé, como que você pode estar passando por isso? Como que você pode estar deprimida se você tem Deus, que Deus habita em você? E isso vai totalmente contra aquilo que nós vemos confrontando com a Escritura e até mesmo com a realidade, né, da vida cristã, da psicologia. Então, só lendo o livro de Salmos, nós podemos ver tantos salmos onde nós vimos o salmista ali mostrando ali aquilo que estava no mais íntimo da sua alma. Eu vou colocar aqui para vocês um texto para nós vermos a respeito. Agora passou aqui meus textos, só um pouquinho. Aí. Salmo 42, que diz assim, né? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Então, aqui nesse salmo, nessa palavra, nós vemos aqui o salmista falando como é que ele estava se sentindo, como é que estava a alma dele, como é que ele estava se sentindo abatida. E ao mesmo tempo ele falava com a alma dele assim: espera em Deus, que eu ainda o louvarei. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vemos muitos e muitos exemplos de pessoas que passaram por um período de depressão. Nós vamos ver Elias, nós vamos ver também vamos ver o profeta Jonas. Também nós vemos o próprio Senhor Jesus falando da sua alma abatida. Eu vou colocar o texto aqui para nós vermos. Então, olha só, Elias. Olha o que Elias falou. Toma agora, ó Senhor, a minha alma. Jonas, melhor me é morrer do que viver. E o próprio Senhor, a minha alma está profundamente triste até a morte. Essa foi uma declaração do Senhor Jesus. Nós sabemos ali quando ele estava ali no jardim, no Getsemane, antes de ele passar pela crucificação, aquele grito, né, aquele que ele dá ali da sua alma. E dos sintomas, uma das coisas que nós podemos perceber muitas vezes quando a pessoa está deprimida, quando ela está às vezes num estágio de depressão, é no semblante dela. Você já percebeu muitas vezes alguém que está abatido? A gente percebe pelo olhar, né, pelo semblante, às vezes a gente tem essa empatia e pergunta para a pessoa: o que você tem? Por que você está abatida? Por que você está assim? Porque muitas vezes, geralmente essa pessoa ela tem um semblante que parece infeliz. Isso transparece através do seu olhar, através da sua face. Por isso que muitas vezes nós percebemos essa expressão, vamos dizer, de tristeza, de angústia, de infelicidade. É percebido, então, através também do semblante. E um outro sintoma também que nós podemos perceber são as lágrimas. E olha só o que o salmista fala a respeito disso também. Olha o que diz esse texto. Não, esse eu não coloquei o texto para vocês, desculpa. Diz assim, é Salmo 42, 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. O que nós podemos entender através dessa declaração, que é uma declaração bastante acurada até mesmo psicologicamente, nós podemos observar, porque muitas vezes a depressão, ela causa uma falta de apetite. E aqui, o salmista está falando que o seu alimento tem sido as suas lágrimas. Então, ele está num abatimento tão profundo
é que as suas lágrimas têm sido o seu próprio alimento, né? Aquela tristeza, aquela dor tem se alimentado dessa tristeza, tem se alimentado desse desespero de uma forma muito intensa, né? Num estado de depressão muitas vezes intenso. Mas a Bíblia, ela pode ser muitas vezes muito, vamos dizer, ela nos mostra de uma forma prática, de uma forma caridosa, que isso é possível. E nós vemos realmente na palavra que isso é possível. Mas muitas vezes nós ficamos numa luta que nós não podemos passar por esse tipo de pensamento, por esse tipo de sentimento. E nós sabemos que o primeiro passo para que alguém receba uma cura, seja a área que ela estiver, vamos dizer, sofrendo, ela aceitar, vamos dizer, ela reconhecer que existe aquele problema. Quantas vezes que nós ouvimos falar que a pessoa, por exemplo, que ela está presa num vício, num alcoolismo, ela só consegue ser realmente curada, liberta, quando ela admite aquele problema na vida dela. Porque enquanto ela não admite, é muito difícil que ela consiga entrar num processo realmente de cura, porque ela não vê isso como, não vê ou não admite isso como problema. Então a depressão também, o primeiro passo, vamos dizer assim, quando nós sentimos algo nesse sentido, é reconhecer a presença, não negar, porque muitas vezes quando nós negamos, nós acrescentamos ainda a esse sentimento, a essa depressão, um peso de culpa. Porque nós colocamos assim, eu não poderia estar sentindo isso, eu não posso estar assim. Então nós dobramos ainda a carga, dobramos ainda o problema. E vamos dizer que uma depressão muito grave é como se a pessoa estivesse carregando ali 1 tonelada. Lembra que nós já falamos em outros estudos que quando nós compartilhamos as nossas dores com alguém, quando nós compartilhamos as nossas culpas, como a palavra de Deus diz, é como se você removesse, como se aquela carga saísse. Porque é preciso muitas vezes compartilhar a nossa dor, é preciso muitas vezes compartilhar aquilo que nós estamos sentindo. E quando nós não reconhecemos e nós ainda nos culpamos por aquilo que nós estamos sentindo, essa carga fica ainda maior. Porque a gente coloca ainda mais, acrescenta a esse fardo o senso da culpa. E nós vamos ver que nem sempre uma depressão é porque alguém não está, vamos dizer assim, caminhando de uma forma assim espiritual, que tem assim que na vida dessa pessoa existe uma falha espiritual. Nem sempre é porque vamos dizer que essa pessoa, porque ela se afastou, ela não está ouvindo a voz de Deus, ela não está tendo comunhão com Deus. Será que é sempre isso? Será que é sempre uma questão assim de afastamento? Nós vamos ver que não. E muitas vezes, e nós temos um exemplo, que é o exemplo de Elias, que ele teve depressão depois de ter uma grande vitória. Então ele passou por uma batalha grande, espiritual. Nós sabemos que Elias ali no Monte Carmelo com os 700 profetas de Baal. Então ele teve uma vitória extraordinária. E depois dessa vitória, desse grande triunfo que ele teve no reino espiritual, ele então pede a Deus, então, debaixo de um zimbro, para tirar-lhe a vida. Depois dessa guerra que ele passou por um período ali depressivo, e nós vemos isso na palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos, ou nós mesmos somos as pessoas, talvez eu digo, eu não esteja sofrendo com isso, mas eu posso estar tendo pessoas à minha volta que eu não estou sendo alguém que está ali ajudando. Mas eu estou ali, às vezes, talvez colocando até um fardo, porque eu não estou compreendendo essa pessoa. Porque tem pessoas, vou dizer assim, que se você nunca passou por isso, ou não tem até não tem, vamos dizer, problemas em relação a isso, elas não conseguem entender quando os outros passam. Você entende isso? Muitas vezes, quando aquilo... eu sempre falo que nós não podemos medir a vida das pessoas, as experiências das pessoas pelas nossas. Cada pessoa tem uma forma de lidar diferente com a vida, com a sua história. Nós temos falado aqui no nosso estudo desde daquilo que nós recebemos nas percepções que nós recebemos na nossa infância, da forma que nós interpretamos as coisas, na forma que nós somos criados, educados e tudo mais. E muitas vezes nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro.
Digamos, se eu tenho alguém na minha família ou alguém no meu meio que passa por isso. Isso também muitas vezes pode acontecer no caso de marido e mulher. Vamos dizer que um deles esteja passando por um quadro depressivo e o outro não consegue entender. Ai, você não deveria estar assim, você precisa se esforçar, ou você precisa orar mais, você precisa reagir. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Então nós precisamos também ter essa empatia e entender que cada pessoa lida com situações. Talvez você lide com a mesma situação, você passe por uma situação parecida e você lide de uma forma totalmente diferente do que aquela pessoa está lidando. Mas muitas vezes essa falta de compreensão também piora o problema na vida da pessoa ao invés de ajudá-la, né? Então, é claro que nós temos que cuidar muito com essa questão da culpa, com essa questão do senso de culpa. Então, existe, vamos dizer assim, e não é isso que nós estamos tratando aqui, mas um tipo de depressão que pode ser causada, vamos dizer, por um pecado que a pessoa cometeu, por uma desobediência, por uma transgressão, mas essa pessoa, ela tem isso muito claro. Ela sabe que o momento que isso aconteceu na vida dela e por que ela está sofrendo aquilo que ela está sofrendo, né? Aquela sensação e tudo mais. Mas o que nós estamos tratando aqui não é dessa sensação, não é desse pecado, vamos dizer assim, de algo que seja um pecado específico, mas de algo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Principalmente, nós vemos que quando a pessoa ela é perfeccionista, lembra que nós falamos a respeito daquela pessoa que é super sensível, que ela tem aquele senso assim, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo para agradar o outro, aquela sensação de aflição, aquela sensação constante de condenação, de autoacusação, geralmente é uma falsa culpa. Né? Porque a pessoa cometeu algo errado e ela está sofrendo aquilo, mas ela tem uma falsa culpa, e isso geralmente tem origem em problemas emocionais, em questões emocionais. Nós vamos ver que essas raízes, vamos dizer, da depressão, elas podem ser mais profundas. Lembra quando nós vimos nos nossos primeiros estudos desse livro, onde nós falamos ali, que eu passei para vocês uma imagem das sequoias gigantes daquela árvore, com todos os seus anéis, que mostrava a biografia, e falando a respeito do nosso espírito, alma e corpo, e muitas vezes na nossa alma há lugares que nós somos atingidos na nossa infância, na nossa juventude, na vida adulta, na adolescência. Isso também pode ter, né, essa raiz aí na nossa infância, cicatrizes emocionais que nós possamos ter tido, e também pode não ser. Eu vou ler para vocês aqui o que a questão aquilo que a depressão pode estar relacionada também. Então, pode ter a ver com a nossa estrutura de personalidade? Sim, mas também pode ter a ver com a minha constituição física. Você sabe que existem reações químicas também no nosso corpo? Ou às vezes até alguma deficiência, no funcionamento, por exemplo, das nossas glândulas, na formação emocional, conceitos equilibrados. Então, há uma série de fatores que precisam muitas vezes estar em equilíbrio. E muitas vezes até uma questão de carência de alguma substância no meu corpo. Então, existem muitas coisas e muitas vezes nós já saímos tirando conclusões ou até mesmo julgando, né? E outra causa que nós sabemos hoje, que vocês sabiam que o estresse pode causar depressão? Então, quando uma pessoa passa, nós não fomos, e falei, e glória a Deus por isso, porque a nossa vida, ela não é assim sempre, só lá em cima e nem só lá embaixo. Eu falo assim, nós somos de altos e baixos, né? Porque se a gente vivesse assim, sempre naquele estresse, naquela pressão todos os dias, nós não suportaríamos. E nem também só naquele... Então, a nossa vida, ela é feita dessa forma. E isso faz parte da vida. E nós não fomos feitos também para viver só em pressão. E muitas vezes, quando uma pessoa ela passa por um período muito longo, mas muito longo, de estresse, depois desse período, muitas pessoas acabam tendo depressão. Até mesmo hoje a gente sabe que um período muito forte de estresse causa até envelhecimento. A pessoa ela envelhece assim. Vocês já tiveram a experiência de ver alguém assim que passou por uma experiência muito difícil e tipo, parece que envelheceu
10 anos em um ano? Vocês já viram isso? Já tiveram essa oportunidade, assim, de conhecer alguém, de ver alguma situação assim? Eu já, também, né? Então, quantas pessoas que a gente vê, assim, que a gente sabe que passou por um estresse emocional muito forte, por uma dificuldade muito grande, muito tempo de estresse. Então, isso, aí chega um momento que dá, vamos dizer assim, olha, a Isolde, né, aqui conosco, ela já viveu isso, é verdade, né, Isolde? E muitas vezes, isso, e depois que daquele longo período, isso parece que passa, mas aí a pessoa, é como se ela entrasse, né, em pane, né? E ela pode entrar em um período de depressão. Então, tem muitas causas, assim, muitas questões. Claro que nós sabemos que Deus pode tocar em todas as áreas da nossa vida, mas nós também precisamos entender e também nos conhecer. Um exemplo bem prático, né? Nós temos gostos diferentes, temos personalidades diferentes, temos a maneira de ser de cada uma de nós que é totalmente diferente uma da outra. Você pode até parecer com alguém, mas nós temos a nossa forma individual de ser. Vamos dizer um exemplo prático. Uma pessoa ela gosta de comer comida gordurosa e a outra pessoa não suporta comida com gordura. Ela tira toda a gordura, ela come a comida sem gordura. Então, há uma diferença até mesmo na nossa constituição orgânica. E nós precisamos respeitar, porque muitas vezes nós violamos a individualidade do outro, tentando moldar o outro e pensando que ele precisa ser da mesma forma que nós somos. E existem constituições físicas que são diferentes, da nossa personalidade também é. Então, você não consigo nem muitas vezes entender que o gosto de um é de uma maneira, um gosta de comer carne com gordura, outro sem. Como que eu vou entender o meu próximo? Como eu vou entender as pessoas que estão à minha volta? Porque Deus nos fez de uma forma diferente. E Deus não fica tentando te moldar a ser a ser o outro. Mas Ele te ama e te conhece e da forma que você é. Mas você pode estar se perguntando assim, tá, mas tudo bem. Mas a palavra de Deus diz assim, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Existe, essa palavra é verdadeira, mas existe um processo de regeneração, de santificação, que precisa acontecer lá na nossa alma. Lembra, Deus nos deu um espírito novo, quando você nasceu de novo, quando você recebeu a salvação, quando você entregou a tua vida para Jesus, mas Deus precisa ir trabalhando também na tua vida, no teu temperamento. Ele vai nos santificando, e claro que eu preciso permitir que essa minha personalidade, que esse meu temperamento seja moldado, esteja à disposição do Espírito Santo de Deus, para que ele faça aquilo que é necessário. Mas o fato de sermos cristãos não tira muitas vezes a nossa personalidade, não tira a nossa personalidade, na verdade, muitas vezes não tira. Na verdade, não tira, você não deixa de ser quem você é, porque às vezes a gente parece que separa, sabe? O espiritual do natural, quando Deus não faz essa separação. Então, vamos dizer assim, Paulo continuou sendo assim a persona, vamos dizer, Paulo, Pedro, João, você, eu não deixei de ser, sabe, aquela personalidade que eu tenho, Elisângela. Claro que o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando em mim também na medida que eu permito, e tem algumas questões ali no meu temperamento, que precisa ser sujeito ao Espírito Santo, e ele vai trabalhando. Mas Deus simplesmente ele fala assim, Elisângela, você tem que ser uma pessoa totalmente diferente. Então vamos dizer que eu sou uma pessoa que gosto de falar. E é verdade. Eu gosto de falar. Agora Deus simplesmente agora você vai ser uma pessoa que ela é bem quietinha, você não vai falar. Deus vai mudar isso em mim? Vocês acham que Deus muda esse tipo de coisa? Que é aquela parte que é a nossa personalidade, aquilo que diz quem nós somos, sabe? A nossa personalidade é assim, ó. Pense em alguém que, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, alguém aqui que vocês conhecem muito. Que eu não posso dizer alguém que todo mundo conhece aqui, mas vamos dizer assim que eu falo assim, fulano de tal vai chegar aqui. É uma pessoa que vocês conhecem, tá? Vamos dizer, eu vou dizer para vocês, para quem conhece aqui, a pastora Marlene, daqui a pouco ela está aqui. Aquilo que vem à tua mente sobre quem essa pessoa é, se você gosta ou se você não gosta, né? É aquilo que é personalidade, aquilo que a pessoa é.
né? E Deus não modifica aquilo que nós somos, né? Ou uma pessoa que ela fala baixinho, que ela é calma, que ela pondera as coisas, que ela sempre cuida, sempre pensa como falar. Deus vai falar assim, não, agora você não precisa, não pode mais ser assim, você vai ser falante. Deus muda isso nas nossas vidas. Entende? E às vezes nós ficamos lutando nessa aceitação de quem nós somos, daquilo que Deus nos fez. E Deus quer também que nós nos amemos da forma que nós somos. Isso também faz parte, então, da nossa personalidade e da maneira diferente. Se nós formos olhar aqui nesse grupo, quem está aqui agora, não tem ninguém igual. Nós podemos parecer ter algumas semelhanças umas com as outras, alguns gostos parecidos, mas não há uma personalidade assim que não somos totalmente iguais. E Deus, a palavra de Deus diz que Ele coloca esse tesouro, aquilo que Ele tem de precioso em nós, em vasos de barro, porque todos nós aqui somos vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro. Qual é o tesouro? Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para que essa excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós temos essa presença, sabe? Mas Deus também entende, Deus também quer que a gente faça as coisas, que a gente interprete as coisas, claro, né, conforme aquilo que Ele nos dirige na palavra, mas assim, respeitando a nossa individualidade. Né? Por natureza, nós somos de alguma maneira. Claro que se eu sei que é algo, digamos que eu preciso ter domínio lá no meu temperamento, na minha forma de agir, eu preciso do Espírito Santo. Eu sei que isso é algo que eu acabo atingindo as pessoas. Muitas vezes eu falo demais, muitas vezes eu dou uma opinião quando não preciso dar. Me ajuda a ter domínio próprio, me ajuda a ter sabedoria, a falar no momento certo, quando eu devo falar. Então, nós pedimos isso, nós sujeitamos isso, e o Senhor transforma essas coisas nas nossas vidas. Quantas coisas que já foi mudada na tua vida e na nossa, né? Mas é Deus que vai fazendo. Mas Deus também entende esses tremores, esses temores que muitas vezes nós podemos sentir. Nós podemos nos sentir fracos em alguns momentos. E nós vamos ver aqui Paulo falando. Olha só o que Paulo fala. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Ele estava falando de algo que ele estava sentindo aonde? Na sua alma. Eu estive convosco em fraqueza, mas mesmo assim eu estive ali. Mas eu estava em temor, com grande tremor. Aqui ele fala para Timóteo, lutas por fora, tremores por dentro. Quem nunca sentiu tremor por dentro? Quem nunca sentiu? Todos nós já sentimos. Mas a palavra nos mostra, isso que eu acho tremendo e maravilhoso na palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa de mostrar a fraqueza humana. Ela não deixa de contar até mesmo de coisas ruins que os homens já fizeram. A palavra de Deus mostra. Mostra a natureza humana, mostra tudo isso. Mostra aquilo que nós podemos sentir, que nós podemos passar. Então, isso é normal. Muitas vezes sentir algumas coisas como a palavra de Deus nos mostra, mas nós vemos que muitas vezes aquelas pessoas que são mais introspectivas, aquelas pessoas que são mais sensíveis, são essas pessoas que geralmente estão mais propensas a enfrentar problemas com depressão. Então, em primeiro momento, nós precisamos então olhar as coisas de uma forma real, a realidade. Porque, infelizmente, muitas vezes, como cristãos, nós não olhamos a vida de uma forma real, sabe? Olhando a realidade realmente, a forma com que as coisas podem acontecer. Sim, eu posso estar angustiada, eu posso. Lembra que aquele estudo que nós falamos a respeito da ira? As pessoas podem se irar, sim, eu posso me irar. E muitas vezes nós criamos um estereótipo de crente, de cristão que não é verdadeiro, que não é real. Quando a palavra de Deus diz que isso pode realmente acontecer, então nós temos que olhar essas coisas com realidade. E muitas vezes nós não vemos que existe uma relação entre o natural e o sobrenatural.
Então Deus não separa, sabe? Quando você está buscando a Deus, quando você está orando, você deixa de ter a tua personalidade. Eu falo assim que até a nossa forma de orar mostra a nossa personalidade. Não mostra? Como que você ora? Qual que é a tua postura? Qual que é o teu jeito, assim, geralmente, de orar? Pense um pouquinho, se alguém quiser compartilhar. Eu geralmente caminho pela casa. Eu caminho, fico caminhando, fico falando com Deus. É, geralmente, assim, é a minha forma de estar orando caminhando e falando, e às vezes fazendo gestos, né? Bem italiano. Mas, assim, faz parte da nossa personalidade. Assim, vocês estão entendendo como a gente não separa o temperamento, a personalidade daquilo que é espiritual, muitas vezes a nossa fé? Isso faz parte. Deus não age de uma forma assim separada. É você, a forma que você é. E Deus ama a forma que você fala com Ele. Deus ama a forma que você adora Ele. A forma que você ora, que você fala com Ele, que faz parte de você. Entende? Nós não podemos fazer muitas vezes essa separação que muitas vezes nós fazemos. E para a gente entender melhor, imagine assim. Sabe aqueles aparelhos? Hoje acho que não sei se usa muito assim, mas eu lembro que antigamente a gente tinha aqueles aparelhos que funcionava junto ao rádio, que tinha o toca-disco, que tinha depois o CD, enfim, ele era ali, vamos dizer, 3 aparelhos em um. E para que eles operassem, eles precisavam operar todos ali juntos para estar funcionando, tá? Mas se ocorrer, vamos dizer, um problema ali no transmissor, um problema no fio, a transmissão ela não vai sair de uma maneira boa. Talvez não saia o som, talvez saia com chiado. É como se algo ali atrapalhasse. Então vamos pensar em nós, no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa vida. Ter uma fonte de energia, o amor de Deus, ela está chegando até nós. Mas muitas vezes essa recepção não está sendo, sabe? Não está acontecendo da mesma forma, não estou recebendo, porque algo pode estar errado que nós falamos aqui, nesse aparelho na nossa vida. Algo pode estar errado nessa recepção, na maneira que eu estou recebendo. E eu quero colocar para vocês aqui a fala de um homem de Deus, Samuel Bringle, um homem santo de Deus que passou por isso. E olha só o que ele falou e quantas vezes que nós, no nosso tempo, nós temos ouvido histórias muitas vezes até tristes de homens, de mulheres de Deus, de pastores que entraram num lugar profundo de depressão. E muitas vezes as pessoas não buscaram ajuda, porque não admitiram que um pastor ou alguém que cristão pudesse estar passando por isso. Muitas pessoas não buscam ajuda. E olha o que esse homem falou. Sobre me veio uma tristeza e depressão que eu nunca tinha sentido antes. Parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era minha meta interminável. A vida perdeu toda a sua glória, seu encanto e significado. E a oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito de oração e o poder de orar. Vocês percebem que declaração mais profunda, a profundidade daquilo que ele estava sentindo na sua alma, no seu interior? Nós falamos em outro estudo a respeito disso, que muitas vezes a pessoa, quando ela tem algo que é tão profundo ali, muitas vezes na sua alma, ela não consegue nem orar. E o conselho que as outras pessoas dão é: você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, mas ela pode estar num momento de uma dor tão profunda que ela não esteja conseguindo orar. Mas ele percebe, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele fala assim, ó. Apesar, se nós observarmos aqui na fala dele, apesar de ele estar sentindo tudo isso, ele reconhecia a presença de Deus. Como que nós sabemos que ele reconhecia que Deus ainda estava ali? Porque ele fala algo muito importante. Parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era a minha meta. Então ele mesmo, naquela dor, naquela angústia, ele falava assim, tá parecendo, mas eu sei que Deus está.
De certa forma, ele estava falando isso. E quantos de nós que já passamos por experiências, você já passou por uma experiência assim? Que um dia você tá lá, assim, alegre, feliz, talvez até eufórica, assim, muito animada, e de repente, no outro dia, você acorda assim, parece que uma angústia, uma tristeza que você não sabe. O que aconteceu? Por que você ficou assim? Alguém já passou por alguma situação assim? De repente, você não sabe explicar. Quantas vezes que nós simplesmente. Eu não sei explicar. Não sei o que eu tenho, mas hoje eu não sei. Eu sinto uma angústia. Eu sinto algo assim que eu não estou legal. Mas às vezes nós nem sabemos explicar as sensações ou interpretar aquilo que nós estamos sentindo. Mas nós não estamos sozinhos. Nós podemos lembrar como ele falou ali nessa fala dele, que o Senhor está conosco, mesmo quando nós estamos sentindo tudo isso. Mas muitas vezes, o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que algo que pode acontecer com todo ser humano, vamos dizer que é natural, nós sentimos momentos assim, mas ele quer que isso se transforme numa derrota na sua vida. Que isso realmente se transforme numa derrota espiritual na sua vida. Entende? Ele vem tentar trazer isso assim para que para tentar te derrotar, fazer com que essa, vamos dizer, essa depressão, que pode ser algo até natural que você possa, vamos dizer que pode ser algo químico, alguma questão da glândula, alguma questão, né, de algo que você tenha passado, enfim. Ele quer que isso se torne uma derrota, que você comece a duvidar de Deus, que você comece a se desanimar a tal ponto de se entregar a ela. E daí isso que é algo que poderia até ser um momentâneo, algo físico, algo que você está passando naquele momento, ele quer fazer com que isso se torne algo permanente na tua vida, uma derrota, que você realmente se entregue a isso, porque esse é o alvo, muitas vezes, do nosso inimigo. E ele está ao nosso derredor, a palavra de Deus diz. Ele está observando. E geralmente, quando ele vem trazer, muitas vezes, tentar trazer um laço na nossa vida, não é naquele momento que você está forte, vamos dizer, feliz, dali. Pode ser naquele momento que você está realmente, não, realmente acho que Deus me deixou, realmente acho que, como ele falou, parece que Deus não está, parece que Deus não existe mais, parece que Deus não me ouve mais. E ele vem trazer muitas vezes, realmente é verdade, você está sozinha. Ninguém cuida de você. Ninguém olha para você. Ninguém vê o que está passando, porque o inimigo muitas vezes age dessa forma com essas falas. Mas Deus quer que nós possamos realmente entregar tudo na vida, nossa vida, totalmente nossa vida nas mãos dele. E para que Deus também possa trabalhar isso nas nossas vidas, nós precisamos aceitar quem nós somos. Nos amar, sabe? Muitas vezes tem coisas que nós lutamos que faz parte de quem nós somos porque nós não nos aceitamos. Não aceitamos como nós somos. Uma vez, acho que foi a Joyce Meyer que eu ouvi falar que ela odiava a voz dela. Tem alguém que é usado no mundo inteiro para pregar a palavra e a voz dela é usada como voz de Deus, como boca de Deus. Mas ela precisou aceitar a sua voz. Entende? Então tem coisas que nós precisamos aceitar, a forma que Deus nos colocou, e parar de brigar muitas vezes com algumas questões da nossa vida. Aceitar como nós somos, nos amar da maneira que nós somos, da maneira que Deus nos fez. E, claro, em nos entregar para que Deus trabalhe na nossa vida o nosso verdadeiro eu. Lembra que nós falamos também a respeito daquele super eu? Porque às vezes nós criamos um super eu que não existe. E não é esse super eu, Deus quer falar desse verdadeiro eu, de quem você realmente é, em quem Deus fez você para ser. Agora, nisso eu entrego, Senhor, nesse verdadeiro eu, para que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado no meu temperamento, na minha personalidade, para que o Senhor possa me usar, mas eu me aceito da forma que o Senhor me fez, na forma que eu sou, da forma que o Senhor me criou, e que o meu temperamento seja assim, claro, dominado pelo Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que Deus colocou em nós o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito nós temos
o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, nós temos tudo isso nas nossas vidas, mas nós reconhecemos e entregamos para que Ele faça aquilo que é necessário, para que possamos realmente ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Mas será que a fala do nosso homem de Deus, Samuel Brigo, que eu estou compartilhando com vocês aqui do nosso livro, será que ficou assim? Será que ele ficou nessa depressão? Nessa tristeza tão profunda? Glória a Deus que não. Olha só como que como ele deixa escrito aqui a declaração dele. A oração não me trazia nenhum alívio, e parecia que eu havia perdido o espírito de oração e o poder de orar. Lembra? Mas então lembrei-me que devia dar graças a Deus e louvá-lo. Embora não sentisse em mim um espírito de louvor e de ação de graças, minhas emoções estavam aniquiladas, a não ser pela sensação de total depressão e tristeza. Mas assim que passei a dar graças a Deus por aquela provação, ela começou a transformar-se em bênção. A luz principiou a brilhar palidamente e depois foi aumentando, até que afinal dissipou as trevas da tristeza, a depressão acabou e a vida voltou a ser bela e agradável, cheia de maravilhosas bênçãos. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só como ele foi sincero diante de Deus. E é assim que nós precisamos ser sinceros, porque ele falou aqui, olha, que a oração dele, ele não sentia no espírito de oração, ele não sentia poder na oração, mas ele lembrou, e eu creio que o Espírito Santo de Deus lembrou ele, de dar graças. Mas ele falou que quando ele lembrou, ele não sentiu na sua alma um desejo de dar graças. Ele não sentiu, ele fala, lembrei-me, mas eu não senti um espírito de louvor e de ação de graças. Lembra, por isso que é tão importante nós entendermos que todas essas sensações estão na nossa alma. E aquilo que é de Deus, o Espírito nas nossas vidas, que nós precisamos deixar a nossa alma, fazer com que a nossa alma se sujeite ao Espírito, são nas nossas emoções. E para Deus fazer, eu não preciso sentir, Deus está fazendo, porque o sentir faz parte da minha alma. E ele fala, eu não senti, mas eu lembrei que eu precisava louvar, eu lembrei que eu precisava dar a ação de graças. As minhas emoções, quer dizer, a minha alma, ela estava aniquilada. A minha alma, ela não queria orar. A minha alma não queria dar graças, não. A minha alma não queria louvar naquele momento. Eu estava sentindo a dor. Mas Deus me lembrou. E então, mesmo sem sentir tudo isso na minha alma, eu fiz. Eu obedeci. E ele fala que quando ele deu esse passo, porque ele diz assim, mas assim que passei a dar graças, aquela aprovação começou a transformar-se em luz e em bênção. Amém? Se nós colocarmos também nas nossas vidas, também, muitas vezes talvez não seja uma depressão profunda, alguns sintomas emocionais, ou alguma luta muito forte, ou alguma pressão, ou algum estresse muito forte. Mas o que a palavra de Deus diz, mesmo que você não sinta, mesmo que talvez naquele momento, e eu sempre, a gente sabe que um gemido teu sobe como uma oração a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos falar palavras até de uma forma audível, mas Deus recebe a tua oração, até mesmo um gemido recebe. Deus recebe como uma oração. E foi isso que ele fez. Então, no momento que ele obedeceu aquela voz, aquilo que ele lembrou, aquilo que veio à sua lembrança, ele começou a dar graças e Deus começou a trabalhar na sua vida. Porque a nossa vida, ela está, aquilo que Deus precisa fazer em nós e quer fazer em nós, está firmado nessa aliança, nesse amor que ele tem por nós. Independente daquilo que eu esteja sentindo, porque o seu amor sobre a minha vida é permanente, é sem fim e é eterno, e Deus conhece a minha vida. Amém? E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero colocar para vocês aqui mais 2 textos, para que a gente não esqueça que as misericórdias do Senhor são
causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só, coloquei ali entre parênteses, nunca se acabam. Se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. É isso que nós precisamos dizer para a nossa alma. Uma vez eu tive uma experiência muito linda, muito maravilhosa com essa palavra, uma guerra, uma luta que eu estava passando numa noite. E quando eu li essa palavra, eu falei que parece que como que aquela palavra entrou em mim e Deus falou para mim assim: as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. E me veio uma certeza tão grande no meu espírito que eu ia acordar de manhã e tudo teria mudado. E realmente Deus mudou, porque Deus é fiel e as suas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim. Por isso, nós muitas vezes passamos por situações. Como nós falamos aqui, como cristãos, podemos estar atribulados? Podemos. Podemos estar angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nós precisamos nos animar no Senhor, perseguidos, mas não desamparados. Nós passamos por perseguições, por lutas, por dificuldades, passamos sim, mas o Senhor não nos desampara. Olha o que ali o Brigol falou. Parecia que o Senhor não estava ali, mas ele sabia lá no seu íntimo que ele estava, porque ele só podia aparecer, porque ele sabia que Deus não o abandonava. Abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes a nossa alma, como nós falamos aqui, acabamos de compartilhar, e muitas vezes vocês falaram, quem nunca acordou de um dia para o outro, parece que veio um abatimento que você não sabia explicar. Muitas vezes nós podemos estar, sim, abatidos, mas nós não desfalecemos. Porque a palavra de Deus diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus. Então o Senhor, ele vai nos renovando, ele vai nos sarando, ele vai nos curando, ele vai trabalhando e fazendo aquilo que nós precisamos na nossa alma, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E é ele que opera, e ele opera em nós também o querer, ele opera realizar todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Então, assim, podemos passar? Podemos passar. E podemos também aprender aqui para também ajudar, para ser a boca do Senhor, muitas vezes a mão do Senhor, o consolo, o conforto, a mão que vai levantar aquele que possa estar abatido, né, ao nosso lado. O Senhor também usa as nossas vidas para isso, não para trazer carga, não para trazer culpa, pelo contrário, para ser aquela mão que auxilia, que ajuda. E entendermos, eu falo assim, nós precisamos ter compaixão e ter empatia. E entender também aquilo que o outro está passando. E não porque eu não passo, não porque eu não sinto, não porque, talvez não tenha essas questões, eu não consigo entender o que o outro passa. Então, nós precisamos ter também essa empatia, entender o outro e saber também que a palavra de Deus diz também que isso passa-se na vida dos cristãos, passa. Nós vimos tantos aqui homens de Deus e mulheres de Deus que a Bíblia nos mostra a realidade, mas também cremos também nesse vencer, como nós vimos esse exemplo maravilhoso desse homem de Deus que sabia da presença de Deus e no momento que ele falou com toda a sinceridade da sua dor, daquilo que estava sentindo a sua alma, né? Eu creio que o Espírito de Deus lembrou ele que ele louvou e deu graças ao Senhor e o Senhor trouxe essa restauração e tirou, né? A palavra de Deus diz que ele nos tira desse lugar tenebroso e nos coloca num lugar alto e nos coloca num lugar de paz, de amor, de alegria. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Glória a Deus, nós continuamos, então, temos mais 2 estudos na nossa série para nós terminar. E no próximo estudo, nós vamos falar ainda mais um pouquinho a respeito da depressão. E depois um capítulo muito maravilhoso para nós concluirmos.